cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos para adorar ao Senhor, para exaltar o seu santo nome, reunidos em sua presença, em um dia especial, em um momento especial. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas também nesse instante, nos inclinamos reverentemente para ouvir a sua voz. Não necessariamente pela pessoa que está aqui à frente, mas pela instrumentalidade do Senhor através da minha vida, que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa mente, para que Ele nos edifique na pregação da sua palavra. Quero convidá-lo, meu querido irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Você que nos acompanha pela internet, abra também a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura e os irmãos acompanharão dos versos de número 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, pela iluminação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Existe um lugar que é muito fácil de você se esconder, é na coletividade. Como é fácil permanecermos anônimos quando estamos inseridos em um contexto onde o sujeito da frase é um sujeito indeterminado. É muito fácil nós nos escondermos na opinião geral, é muito fácil nós nos preservarmos, na opinião alheia. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Nós somos, como seres humanos, muito afeitos a esta prática, a esta atitude. Certamente você ficaria muito surpreso se amanhã você chegar na sua repartição, no seu local de trabalho, o seu chefe lhe chamar particularmente à sua sala, pedir que você se assente, olhar para você e dizer assim: o que você acha que as pessoas pensam de mim? E aí você vai: e agora? O que é que eu vou dizer? Você pode dizer: olha, as pessoas gostam muito do Senhor, acham uma pessoa muito honesta, eles acham, eles, e de repente ele interrompe esta sua explicação muito geral e diz assim: e você? O que você pensa de mim? Aí as coisas já mudam de figura. Aí já fica muito mais difícil você falar. Da mesma forma, você que é estudante, de repente o professor lhe chama à parte do grupo e diz: o que é que as pessoas estão achando das minhas aulas? O que é que eles acham, né? Nós que somos, vocês que são universitários, normalmente os universitários têm uma tentação muito grande de julgar, por muitos motivos, a qualidade da aula do professor. Às vezes porque sabe mais do que o professor, porque acha que ele poderia ser melhor. E é muito fácil nós emitirmos essas opiniões quando estamos na massa, no grupo. E o professor então lhe chama no canto e fala assim: o que é que você está achando da minha aula? O que é que você tem aprendido? O que é que eu posso melhorar? E você vai ter que fazer um tratamento com a fonoaudióloga ali, rapidamente, para parar de gaguejar e falar com franqueza, coragem e verdade a respeito do que você pensa dele. Da mesma forma como nós nos escondemos na coletividade, nós também nos escondemos nas generalizações. É muito fácil
E nós não precisamos buscar exemplos lá fora, que mesmo nós percebemos no nosso dia a dia, como nós facilmente generalizamos as coisas, como nós conseguimos transferir, às vezes, pensamentos particulares, ou concordarmos com ventos de pensamentos que ninguém sabe exatamente de onde começou, quem proferiu, mas que se tornam uma máxima entre as pessoas. Ah, vocês ouviram dizer? Me contaram isso? Me contaram, me disseram, ouvi dizer, eu soube. E não necessariamente nós conseguimos identificar quem é o autor daquela frase, daquela verdade ou daquela declaração. É muito fácil nos escondermos nas generalizações. Nós podemos dizer que a nossa mocidade é uma bênção, e de fato o é. Mas ainda tem muitos jovens que estão ganhando de graça este rótulo, este título, porque precisam realmente se envolver mais. Da mesma forma como pode acontecer o contrário. Nós podemos ouvir por um ou por outro, dizendo, essa mocidade aqui da igreja, e eu estou aqui falando da mocidade porque eu estou pastoreando este grupo. Então estou falando com propriedade, com autoridade, com amor de pastor. Mas eu tenho ouvido isso muitas vezes, quando diz essa mocidade é muito fria, é muito apática, ela é muito estática. E eu quero discordar porque eu conheço jovens que não são assim. E é muito fácil generalizar, é muito fácil rotular. No entanto, nós precisamos nos ater às pessoas de uma forma particular, direta, objetiva e tratar coisa com coisa, pessoa por pessoa. Aí as coisas mudam. As opiniões também. E esse texto aqui traz esta ideia, este sentido de uma coletividade, de uma generalização, e que precisa ser tratado agora de um particular. Jesus chama os discípulos indo para as bandas de Cesareia de Filipe e pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo lá fora que quem sou eu? O que é que vocês ouvem, sem necessariamente vocês identificarem o autor da frase, ou o autor e o pensador daquela ideia, mas o que vocês ouvem dizer a respeito de mim? E pelas respostas nós podemos perceber que há toda uma generalização mesmo. Olha, alguns, ou uns dizem que és João Batista, outros, mas outros quem? Os fariseus, os gregos, quem? Não determina. Outros dizem que és Elias, ou até Jeremias, ou algum dos profetas. Generalizações, misturados e escondidos na coletividade. É interessante Jesus trazer à tona esta pergunta, porque contextualmente há um motivo, há uma razão muito particular e muito interessante aqui. Se nós observarmos os capítulos anteriores de Mateus, lá no capítulo 11, uma pergunta semelhante é feita. E pensem, por quem? Por João Batista. Quem era João Batista? O evangelista de João diz que João Batista era o precursor, aquele que apontaria para Jesus, que apresentaria a Jesus Cristo. Ele diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, a Jesus. João Batista veio anunciar a Jesus, a luz que ilumina a todo homem. E então no capítulo 11 de Mateus, João manda perguntar, através dos seus discípulos, ele estando preso no cárcere. Pergunta a Jesus, és tu aquele que está por vir, ou haveremos de esperar outro? A dúvida começa no coração de João Batista. Aquele que fora designado para anunciar a Jesus, manda perguntar a Jesus se de fato ele era o Cristo esperado, o Cristo prometido. E então Jesus manda dizer, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Avisa a João Batista que eu sou exatamente aquele a quem ele tem anunciado. Eu sou o Cristo prometido. E nesse interregno nós então lemos no capítulo 14, e já fizemos uma referência aqui pela manhã, da morte de João Batista. Decapitado, cessando ali
a sua função como o profeta maior que anunciaria a promessa dos séculos, a promessa de todas as épocas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o esperado, o Messias, o prometido, a raiz de Davi, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que fora anunciado por João Batista. Agora as pessoas não mais ouvirão da boca do profeta quem era Jesus, porque este profeta morre. E Jesus dá uma intensidade maior ao seu ministério, entendendo que os seus passos estão cada vez mais sendo direcionados para o Calvário, para o momento da morte. Era necessário então saber como as coisas estavam caminhando à sua volta. E um desses motivos é que Jesus faz esta pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ora, muitas pessoas estão dizendo muitas coisas. Opiniões erradas, definições confusas. Mas Jesus, que tinha uma preocupação de amor, de compaixão pelo povo, não está necessariamente preocupado com a opinião do povo, porque Ele conhece o coração de todos os homens e sabia que não podia se entregar a eles. Porque muitos o honravam com os lábios, mas em seus corações o desprezavam. Jesus sabia que não podia confiar na multidão, porque alguns dias mais ele seria ovacionado pela multidão, recebido como rei, a mesma multidão que clamaria que ele deveria ser crucificado. Jesus não está aqui preocupado com a opinião do povo, das pessoas, mas agora ele direciona uma pergunta particular. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora a resposta interessa. Não é uma pergunta retórica. Esta pergunta é dirigida para o grupo que caminhou com Jesus em todo o tempo, desde o início do seu ministério. Pessoas que o viram fazer milagres, proferir palavras revestidas de autoridade, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos. Eram pessoas que tinham um contato direto com o ministério de Jesus. E poderia parecer desnecessário fazer esta pergunta, mas não era. Era fundamental obter uma resposta sincera, concreta, verdadeira. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro responde naquela sua iniciativa marcante e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isto que nós cremos. É isto que nós cremos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta é a resposta que Jesus queria obter. Esta resposta era necessária para toda uma continuidade de um projeto, o projeto da sua igreja. Vocês, quem dizem que eu sou? Não importa o que as pessoas estão dizendo, contanto o que você diz e o que você declara. Quem sou eu para você? E então Pedro, representando aqueles discípulos, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esta confissão, esta declaração, ela é por demais grandiosa. De tal maneira o é que Jesus disse: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Esta declaração não parte da pressuposição humana, do entendimento intelectual, não parte necessariamente de um assentimento racional, mas diz, porque foi o Pai quem te revelou, o Pai que estás nos céus. Não é da carne nem do sangue, não é da produção humana, não é da sua capacidade, mas é revelação do Pai, porque ninguém pode ir ao Pai, ninguém poderia ir a Jesus se pelo Pai não fosse enviado. Deus é quem revelava aos pequeninos as coisas grandiosas do seu reino e as ocultava aos sábios e entendidos. E se o Pai não o quisesse revelar, ninguém poderia perscrutar as coisas insondáveis do Senhor. E então aquela declaração de Pedro é, na verdade, uma declaração fundamental na vida de todo aquele que se encontra com Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado,
porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Não é uma declaração simplesmente para agradar, para resolver ali um mal-estar, porque Jesus poderia se sentir muito ofendido, porque depois de tudo que ele tinha feito, diante de tantas pessoas, as pessoas ainda não sabem quem ele é, e João e Pedro ali tentando consertar aquele momento constrangedor, assim, olha, não é bem assim não, eles falam assim, mas no fundo não, é uma declaração que provém do próprio Deus, é uma declaração verdadeira que de fato define quem Jesus Cristo é. Tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o texto continua dizendo, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos que de ninguém, a quem a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus já fora anunciado e manifestou os seus sinais e maravilhas, a fim de que todos crescem que de fato ele é o Filho de Deus. Reservem-se de dizer isto. Essas pessoas, elas terão que crer pelo que elas veem, pelo que elas conhecem. É interessante aqui, meus irmãos, que este texto nos deixa em uma situação muitas vezes difícil de explicar exegeticamente, porque a Igreja Católica assume esse texto em que Jesus, declarando que aqui Jesus estabelece Pedro como o primeiro Papa da Igreja, e o faz de uma forma especial, de uma forma particular. Nós, por outro lado, queremos escapar disso e muitas vezes usamos alguns recursos que não são exatamente o que o texto quer dizer, alguns recursos históricos e retóricos, e dizendo, não, mas quando Jesus fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não está dizendo sobre Pedro, está falando sobre a declaração de Pedro. A declaração é a confissão, é sobre esta confissão que Jesus edifica a sua igreja. Não precisamos nos preocupar com isso. Temos que ser honestos com o que o texto diz. Mas, entretanto, devemos entendê-lo em seu contexto e o sentido que ele quer afirmar. De fato, Jesus está falando sobre Pedro, sobre a sua pessoa, mas não necessariamente como um homem, como alguém que tem uma autoridade que nenhum outro homem possuía. E é muito fácil nós observarmos isto. Primeiramente porque a exegese do texto, as palavras que aqui foram colocadas, os pronomes, tudo está arrumado de tal maneira que não nos deixa muito recurso para dizer que não está falando e que Jesus não está se referindo a Pedro como esta pedra que ele aqui afirma. De fato, a afirmação é feita direcionada a Pedro. Mas também nós não podemos entender que Jesus está colocando nas mãos daquele homem uma autoridade infinita, divina, como que se ele não fizesse, ninguém mais o faria, porque este mesmo Pedro, na sequência do diálogo, quando Jesus diz, a partir do verso 21, quando Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Que zelo. Ah, Pedro, tu és a pedra. O que você ligar no céu, será ligado na terra. Ao contrário, né? O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado nos céus. E Pedro, você acabou de afirmar que Jesus não vai ser morto. Você está ligando na terra uma verdade que, graças ao nosso bom e misericordioso Deus, não foi ligada nos céus. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum te acontecerá. Não é o homem. Porque a confissão daquele homem, minutos antes, fora feita pelo Pai, o Pai Celestial. Não era pelo homem em si, porque este mesmo homem recebeu esta dura reprovação. Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens.
E eu pergunto, meu querido irmão, Jesus Cristo deixaria a sua igreja fundamentada sobre um princípio, sobre um homem capaz de mudar de opinião em instantes, de fazer uma grande asseveração verdadeira, divina, e instantes depois cometer um equívoco tão profundo como este? Deixaria Jesus a igreja baseado em circunstâncias tão voláteis, tão imprecisas, nos deixariam revestidos de tanta insegurança? Não, porque ele afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Então nós não precisamos nos preocupar que Jesus não instituiu Pedro como papa da igreja, e nem colocou nas mãos de Pedro um poder exclusivo e particular, tornando-o infalível e inerrante, porque ficou muito claro que ele errava como ele errou. E nós não precisamos nem nos referir que esse Pedro traiu Jesus, o negrou por 3 vezes. Não, esta questão não é o homem. No entanto, de fato, o apóstolo Pedro representava o colegiado, ele liderou os discípulos que depois da ascensão de Jesus, tomou com toda a autoridade a missão de proclamar as verdades de Jesus e dar continuidade à sua obra, a fim de que a igreja perseverasse na doutrina dos apóstolos. E oficialmente Pedro faz o discurso para os judeus, e o próprio Pedro faz o discurso para os gentios em Atos, dando autoridade, revestindo a igreja de autoridade que sobre ele e sobre os apóstolos foi colocado, para que eles fossem os proclamadores da verdade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se ainda persistir alguma dúvida, nós podemos perguntar para o próprio Pedro o que é que ele achava desta questão. Não se preocupe, ele vai responder pela Bíblia. Na sua carta, na primeira carta, no capítulo 2, acompanhe atentamente o que ele afirma sobre esta pedra. Ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também em vós mesmos, como pedras que vivem, como que ele diz assim, como eu, vocês são como eu, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que crerdes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro então responde no seu entendimento a respeito da declaração de Jesus Cristo. Então nós não precisamos ficar constrangidos nem ter medo de estudarmos este texto, porque ele faz uma declaração que ela é vital. É importante observarmos que Jesus disse, vejam o que ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o seu fundador, é a pedra angular, é Ele que é o fundamento da igreja, esse fundamento que não permite que nada venha a abalar essa estrutura. Nem mesmo as forças do inferno podem prevalecer contra esta igreja que está fundamentada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Uma rocha inabalável, imutável,
intransponível. Jesus Cristo é o fundador e o sustentador da sua igreja. Por isso que nós cantamos com toda a alegria e convicção da igreja, o fundamento é Cristo, o Salvador. E nós somos estas pedras vivas que estão incorporadas a esse edifício santo. E Paulo também vem ratificar esta ideia, escrevendo aos Efésios, dizendo agora aos gentios particularmente, não somente aos judeus que eram povo de Deus por uma questão étnica e racial, mas também para todos aqueles que o declaram como Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que são recebidos como filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E agora Paulo está falando também àqueles que eram considerados estrangeiros, os gentios. E diz, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E no capítulo 4 ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele é o fundamento desta igreja, Ele é a pedra angular, a rocha que dá sustento para uma igreja que jamais será abalada e destruída, porque Ele está diante dela. Por isso, meus irmãos, que esta pergunta não pode ser uma pergunta retórica. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Jesus, ao continuar seu momento particular com os discípulos, vai dizer que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz, perder a sua vida por amor de Cristo para encontrá-la no Senhor. Ele apresenta o preço do discipulado, o preço da morte, o quanto significa caminhar com Jesus, dar a vida para recebê-la, morrer para viver, negar-se a si mesmo para segui-lo. E por isso que esta pergunta se reveste de tão grande importância, de tão grande solenidade, e ela não pode ser espalhada pela coletividade, nem muito mesmo ser ouvida pela generalização. Esta pergunta precisa ser direcionada a você. E você? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Esta é a resposta que precisa ser ouvida dos seus lábios. Quem é Jesus para você? Talvez você esteja dizendo, olha, Jesus é o Senhor e Salvador, mas você fala porque você está inserido em um contexto, em um grupo que fala a mesma coisa. Você fala isso porque ele é conveniente, porque ele é confortável, porque você tem interesse nas benesses do filho do rei. Eu também sou filho do rei. Talvez você generalize para a sua vida esta afirmação, esta confissão, destituída, desapegada de um compromisso, de um discipulado, da consciência de quanto custa e em quanto implica seguir a Jesus. Talvez você possa dizer, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas no anonimato da generalização, escondido na coletividade. Jesus volta a perguntar para você, e você? Quem você afirma que eu sou? Olha, meu pai sempre me ensinou que Jesus era Senhor e Salvador. Mas você, quem você diz que eu sou? Esta é uma resposta pessoal. Quando nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor no ar. Nós cantamos juntos a mesma canção,
declaramos juntos a mesma esperança, mas não chegaremos lá no mesmo ônibus coletivo. Chegaremos pessoalmente aos céus. E seremos confrontados particularmente pelo próprio Filho do Homem. Quem eu sou para você? E você? Quem eu sou para você? Pergunta Jesus. Porque se de fato, por uma convicção pessoal, não simplesmente por uma conveniência humana, por um entendimento intelectual, para uma resposta para os seus temores, para uma solução aparente para as suas dúvidas, para os seus medos, não simplesmente por um misticismo ou por uma superstição, porque falar de Jesus dá sorte, porque há poder nessa palavra, há poder nesse nome, toda vez que eu pronuncio as coisas dão certo, não é por isso. Eu quero saber qual é a sua convicção espiritual de quem é Jesus na sua vida. Aquilo que você não poderá dizer senão pela revelação do próprio Pai no seu coração. Coisa que você não poderá responder senão através da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Quem é Jesus para você? Se você afirmar que Jesus pode ser João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas, isso não fará nenhuma diferença. Você estará entre o que diz o povo. Mas se como Pedro e os discípulos, você afirmar por convicção pessoal, crer e confessar a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que fora prometido no passado, que esmagou a cabeça da serpente, que morreu numa cruz derramando o seu sangue, e o seu sacrifício nos purifica de todo o pecado, e todo aquele que nele crê não será morto, antes viverá para sempre e para a eternidade. Se você o vê como o Senhor absoluto de todas as coisas, aquele que se despiu da sua glória, se fez homem, caminhou entre nós caminhou, sofreu e morreu, no entanto ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Se você crê assim que Jesus é o único Senhor e absoluto Salvador, e não há nenhuma salvação em nenhum outro nome, senão no nome de Jesus, e se essa declaração é uma declaração sincera e pessoal, uma convicção que está gravada, enraizada no seu coração, eu quero dizer que aí a sua vida sim terá diferença. A sua vida fará diferença para você e para todos aqueles que estão ao seu redor. Você está pronto a caminhar com Jesus, porque somente aqueles que o confessam como Senhor e Salvador, como o Cristo, Filho do Deus vivo, é capaz de negar-se a si mesmo, tomar uma cruz e segui-lo. É capaz de trilhar a trilha da morte para ter a vida. E é capaz de contemplar o seu rosto em glória. Somente se esta declaração for a sua declaração, fruto de uma convicção espiritual. E você? Quem diz quem eu sou? Pergunta Jesus. Mexa nos seus arquivos pessoais, mexa na sua estrutura mais profunda, busque esta resposta. Encontre a sua declaração. E faça valer aquilo que você afirma. Que sejam palavras verdadeiras, mais do que meras palavras, mas atitudes que a comprovam, atitudes que dão força e autoridade àquilo que você declara. Quem é Jesus para você? Dentro de alguns minutos, todos nós voltaremos para as nossas rotinas, os nossos afazeres, nas lutas do dia a dia. Talvez alguém não pergunte para você nada sobre isso durante essa semana, nem o confronte para saber qual foi a resposta. Mas o Espírito Santo vai te acompanhar dia após dia, a fim de que você tenha
a declaração e definição nos seus lábios de quem é Jesus para você. Se você já tem muito tempo de igreja, cuidado para você não estar inserido no anonimato da coletividade, no anonimato da generalização. Busque o firme fundamento da sua fé. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Religião não salva ninguém. Agenda de igreja não salva ninguém. Só Jesus Cristo é quem salva. Ainda que em consequência nós cumpramos toda uma agenda de satisfação voluntária de estar reunido com o povo de Deus. Cuidado você que está há muito tempo aqui. Talvez acomodado nos benefícios da multidão. Você também que muitas vezes vem aqui para aplacar um pouco a ira, me permita dizer assim, da sua mãe, do seu pai, das cobranças lá de casa, do pastor que ficou lá no interior. Não, pastor, estou indo para a igreja, viu? Uma vez a cada 6 meses, mas estou indo. Ele não perguntou quantas vezes. Cuidado. Nós não estamos aqui para responder aos homens o que cremos a respeito de Jesus. A resposta que vai valer é aquela que você dá a Jesus. É esta que vai lhe sustentar. Você que é filho de uma família tradicional de cristãos e carrega sobre si este peso, este impacto. E muitas vezes é apenas o nome que ficou. Cuidado. Não se esconda na generalização, na coletividade. Quem é Jesus para você? Se você também é um simpatizante das coisas de Deus, gosta muito da Bíblia, admira os evangélicos, fica encantado ou encantada com o que eles falam, a maneira como eles cantam, e admira também muito a Jesus. Que homem, não houve um homem igual a ele, um homem cheio de luz, né? Que bom exemplo. Isto não é suficiente. Você precisa dizer quem de fato Jesus é para você. E Ele é mais do que um homem que deixou um bom exemplo. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E todo aquele que o confessar assim diante dos homens, ele o confessará diante do Pai. Mas todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. É preciso uma confissão, é preciso uma declaração de quem Jesus Cristo é para você. Que o Espírito Santo conduza no seu coração esta pergunta que é vital, para que você confronte-se com a resposta que hoje existe e que ela seja igual a esta. Que Jesus, de fato, seja ao seu coração verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém.